Olá, leitores! Me chamo Catarina de Carvalho Vieira Fernandes, do canal Literatura Vivida, e hoje eu venho trazer para vocês a reescrita do debate regrado do livro 4 de Despejo, Gramáticos versus Linguistas. A estrutura do debate consiste em discurso inicial, pergunta provocativa, argumentação direta e discurso final. No discurso inicial, os participantes devem defender a tese central e aprofundar seus argumentos. Nele deve conter o porquê deve-se defender essa causa. Por que isso é certo? Como isso impacta o meio social? E como isso impacta a obra? Na pergunta provocativa, a representante deve desenvolver as ideias apresentadas no discurso inicial e realizar um questionamento à equipe oposta. A equipe oposta deve responder utilizando repertórios pertinentes. Na argumentação direta, ocorre uma espécie de ping-pong, em que os responsáveis devem defender o seu ponto de vista de modo a provar que ele é o mais correto. Por último, mas não menos importante, o discurso final, em que os participantes devem retomar as ideias já apresentadas e realizar a famigerada proposta de intervenção. Em alguns casos, pode haver uma carta na manga, denominada coringa. O coringa pode intervir durante a pergunta provocativa e a argumentação direta e ao final da fala do discurso inicial. E ele deve complementar o que já foi dito, trazendo repertórios, citações, entre outros. Iniciamos a rodada do discurso inicial com a participante Gabriele Marques, representando o lado dos gramáticos, que inicia seu discurso alegando a não oposição dos gramáticos à variação linguística, mas sim as suas possíveis consequências ao ser empregada em uma tão importante obra literária. Em seguida, ela apresenta o conceito de norma padrão e diz que o relaciona ao sucesso profissional e acadêmico daqueles que a dominam. Depois, ela diz que a norma padrão age como um elemento padronizador e o relaciona ao período da Era Vargas. Ela traz a especialista Regina Dalkstein para legitimar o fato de que a gramática presente na obra de Carolina está reduzindo a autora à sua baixa escolaridade. E evidencia que, ao se opor à reforma ortográfica, estão se opondo ao crescimento da autora. Em seguida, ela traz a entrevista com Vera Eunice, filha de Carolina, que diz, abre aspas, ela, Carolina, queria aprender cada vez mais. Não queria mais escrever errado. Então, ela queria que eu ensinasse para ela concordâncias verbais, concordâncias nominais, encontros vocálicos, letras maiúsculas, sinais gráficos. Ela queria que eu corrigisse os manuscritos. E, para complementar essa frase, ela traz a página 12, da edição de 1960 da obra Quarta de Despejo, em que, segundo ela, a própria autora fala que ela queria ter sua obra corrigida, que ela queria escrever como doutora. Informação essa que está incorreta e, segundo a juíza Weidel, está na página 101 do livro Casa de Alvenaria. Eu tive acesso ao exemplar da obra e eu não consegui comprovar essa informação. Por isso, eu sugiro a substituição do trecho pelo seguinte. Na página referente ao dia 1º de julho, Carolina defende a ideia de sua falecida mãe, que queria que ela fosse professora, assim comprovando sua paixão pela língua portuguesa. A seguir, a participante Gabriele Marques traz as dificuldades enfrentadas ao traduzir a obra e evidencia que, ao realizar a tradução, desvios gramaticais não são devidamente mantidos ou adaptados. Não há adaptação das palavras que a Carolina utiliza à variação linguística. Ela traz também a opinião filosófica de Heráclito, de que a única coisa que não muda é que tudo muda, assim como a língua portuguesa, que está em sua essência, na linguagem e na fala, está em constante transformação. E ao trazer a gramática normativa, nós estamos tornando a obra cada vez mais atemporal, né? Ela traz também o mito 7, de Marcos Bagno, para dizer que a gramática é como um dogma intocável. No mito 7, o Marcos Bagno ele traz a gramática como um igapó e a língua como um rio, dizendo que a gramática ela é estática, ela é estável, ela não muda de maneira constante. Em seguida,
ela traz para finalizar, né, a escritora Cidinha da Silva, uma mulher negra de origem periférica que possui maior visibilidade, inclusive utiliza a norma padrão em suas obras. Por fim, ela retoma as ideias, faz uma recapitulação do que ela já falou e diz que a gramática não apenas elevaria a obra Quarto de Despejo a outros patamares, mas também aumentaria a relevância da obra nos âmbitos políticos e literários. Agora vamos para a correção do discurso da participante Gabriele Marques. A participante comete o equívoco de associar variações linguísticas a gírias. E também utiliza do termo norma culta para se referir à norma padrão. Eu sugiro a substituição do termo e dos termos, né? E a adequação do sentido nas frases onde eles estão distribuídos. Eu trouxe aqui uma das frases e a correção dela. Abre aspas. Uma vez que não queremos findar gírias cotidianas, e sim prevalecer a norma culta. Aí eu trouxe a correção. Uma vez que não buscamos findar as variações linguísticas presentes na nação, mas sim defender o uso da gramática normativa, ou da norma padrão. É importante falar que quando ela traz o mito 7 de Marcos Bagno, ela estava fazendo uma adaptação, ela estava distorcendo o que o autor realmente disse. E para que isso ficasse totalmente coeso, faltou um pouquinho de fundamentação. Para solucionar isso, eu proponho ela trazer a capacidade de norma padrão como sendo algo atemporal, para relacionar com o que o Marcos Bagno falou no mito 7. O júri também pontua que ela não trouxe um trecho da escritora Cidinha da Silva para comprovar que ela utiliza a norma padrão. Um trecho que ela poderia ter trazido é: depois da reza, tias, parentas e vizinhas se reuniram para salutar o exército de resenha da vida alheia. Aí evidencia que mesmo trazendo elementos da vida cotidiana, a escritora Cidinha da Silva, ela utiliza de uma linguagem extremamente formal. Assim, ela poderia contextualizar o domínio da norma padrão. Prosseguindo para o discurso inicial dos sociolinguistas, com a participante Teresa. Ela inicia defendendo a não correção e relaciona a gramática utilizada pela autora ao seu direito de ser ouvida, visto o seu baixo índice de escolaridade. Sendo assim, ela diz que a escrita de Carolina é um reflexo de suas vivências e que, ao corrigir a sua gramática, seria apagar um pouco da autenticidade de sua voz. Também diz que mudar a linguagem da obra para encaixar ela em uma sociedade elitista é ineficiente. E ao mudar sua gramática, não são mudados somente acentos e conjugações, mas sim a essência de Carolina e sua origem na favela. Em seguida, ela traz o linguista William Labov e sua visão sobre variações linguísticas. A escritora Nelly Pion, defendendo a literatura de autores marginalizados, e Pierre Bourdieu, relacionando a linguagem aos poderes e às classes sociais. Ela diz também que corrigir Carolina é embranquecer a sua voz. E traz o questionamento, que mesmo se a gramática do livro fosse corrigida, a autora não seria aceita de forma interina nos ambientes da elite, por conta de sua origem favelada. Traz a função de que a voz de um povo não pode ser silenciada por causa de sua gramática. E finaliza dizendo por que a Carolina deveria ser corrigida para ser aceita. Como ainda havia tempo restante, a Coringa, para complementar o discurso inicial, ela traz uma entrevista realizada com Vera Eunice, que diz que sua mãe queria que a memória dela permanecesse viva na obra Quarto de Despejo. Ela contextualiza dizendo que, ao retirar a gramática da obra, seria retirar também um pouco da essência da autora.
e defende a superioridade da autora mediante o que ela descreve como, abre aspas, regrinhas do português. E diz que a transformação promovida pelo lado dos gramáticos invalida a identidade da autora. Vamos agora para os comentários sobre o discurso inicial da participante Tereza, representante dos sociolinguistas. Assim como a participante Gabriele, ela também confunde a norma padrão com a norma culta. A respeito do repertório José Saramago, seria interessante se ela trouxesse a informação que ele ganhou um prêmio Nobel referente à literatura, dizendo que, mesmo utilizando da variação linguística, o escritor teve sua obra reconhecida, inclusive ganhou um prêmio Nobel. Ao trazer a Pierre Bourdieu, ela não realiza uma conexão de sua ideologia com a falta de prestígio de Carolina. Vamos agora para a pergunta provocativa da participante Marina, representando os gramáticos. A participante inicia destacando a importância da obra e levanta a pergunta de que até que ponto a forma pode comprometer o conteúdo. Retomo o que foi dito no discurso inicial, que ao propor a reforma não estão propondo a redução dos valores da autora e nem descaracterizando as suas vivências. Ela traz a questão referente à tradução da obra, que se vê dificultada devido às variações linguísticas nela presentes, trazendo a frase da página 14, da edição de 1960, em que a escrita da autora afeta o sentido da palavra cozido, que na página está escrito com S ao invés de com Z. E não condiz com o contexto aplicado, vendo que traz sentido não do ato de cozinhar os feijões, mas sim do ato de costurar os feijões. E diz que essa frase trouxe dificuldade na hora dos tradutores realizarem a tradução dessas partes da obra. Ela diz que esses erros podem distorcer a percepção do que foi vivenciado para a autora, comprovando sua afirmação de que a reforma não visa reduzir, mas sim esclarecer a mensagem presente na obra. Ela levanta a questão do porquê valorizar mais a forma do que o conteúdo, por que focar somente na forma que Carolina escreve e colocar como se a variação linguística fosse, ou como se a padronização da língua na obra de Carolina fosse anular tudo que ela fala, tudo que ela traz, o sentimento presente na sua fala. Ela também questiona se a importância da obra se reduz à ortografia presente nela, ou se ela se mantém na denúncia social represente na obra. Os sociolinguistas não apresentam pergunta provocativa, visto que a participante Mariana Roberto não se manifestou e não trouxe pergunta, evidenciando a falta de preparo dos sociolinguistas. Em resposta ao discurso da participante Marina, a parte do sociolinguista diz que as duas partes são importantes, dizendo respeito à forma e ao conteúdo. E retomo o que já disseram, que a aplicação da norma padrão desconsidera a história de Carolina e relacionam a sua forma de escrever à representação de uma classe social marginalizada. Eles dizem que o possível não entendimento do trecho da página 14 e de outros trechos reflete a, abre aspas, não capacidade cognitiva da parte dos gramáticos e dizem que devido à escrita da autora derivar de sua fala, ao mudar a escrita, estamos pedindo para mudar o jeito que a autora fala, algo que de acordo com eles é uma coisa inadmissível. Em resposta, os gramáticos dizem que a ortografia é uma forma de padronização da fala, um caminho para universalizá-la e torná-la acessível a todos. Eles retomam a gramática relacionada à fácil tradução, consequentemente a disseminação da mesma para um maior público, para outras nacionalidades, para a população estrangeira no geral. Eles trazem também que a reforma da ortografia, ao se tornar presente na obra Quarto de Despejo, a tornaria ainda mais atemporal, como obras de Machado de Assis e Clarice Lispector. A participante Marina questiona se os opositores realmente prestaram atenção em seu discurso, porque ela não relatou que o não entendimento da parte dos gramáticos, mas sim de estrangeiros,
que teriam sua leitura dificultada devido à tradução do sentido errado da palavra. Em resposta aos gramáticos, os linguistas trazem a norma da BNCC, que diz que a correção da obra vai contra os princípios e mina a inclusão de diferentes formas de falar e escrever. Dizem também que não há problemas não ter, abre aspas, capacidade cognitiva e sobre a tradução da obra. E diz que mesmo que as palavras possam ser traduzidas de maneira errônea, o leitor, se estiver realmente envolvido na história de Carolina, ele irá entender o que foi dito. E diz que tornar a obra acessível e transformá-la em algo aceitável para a elite ignora a realidade da favela e defende o direito da periferia no âmbito literário. E finaliza perguntando: os mediadores como a BNCC reconhecem a variação linguística presente na obra de Carolina, não seria contraditória a aplicação da gramática normativa na obra? Eles dizem que quando você tenta aplicar a norma padrão sobre a obra de Carolina, você desconsidera as vivências da autora e adequa a obra a um padrão ideal e confortável, onde só a elite é considerada legítima, onde só pessoas brancas podem falar, em que um escritor branco, José Saramago, é dito como alguém que, assim como Carolina, utiliza da variação linguística, mas que, em contraste com a obra dela, possui maior prestígio. Tem sua escrita não revisada. Em resposta, os gramáticos retomam o discurso inicial dos linguistas e questionam que se, ao corrigir a gramática, estão embranquecendo a voz de Carolina, só quem é branco consegue utilizar a gramática normativa? E alegando racismo da parte dos sociolinguistas. Eles dizem também que em momento algum visaram elitizar a obra, mas sim promover maior entendimento. Eles retomam um argumento de que em traduções da obra, palavras escritas de maneira errada dificultam a tradução e, por consequência, o entendimento. Para comprovar isso, a participante Marina traz um artigo de uma estudante da UFG, que diz que muitos tradutores se recusaram a traduzir a obra devido à dificuldade de encontrar palavras correspondentes às variações linguísticas de Carolina. Os gramáticos também pontuam que a resposta dos linguistas não condiz com o que foi falado por eles e que em nenhum momento eles, os gramáticos, quiseram elitizar ou silenciar a voz de Carolina. Que, pelo contrário, eles acreditam que, ao trazer a gramática para a obra, sua voz será ampliada para muitas outras pessoas. Em seguida, a Coringa enfatiza os ideais por eles defendidos, que acreditam que a correção não afetaria os valores propostos e defendidos por Carolina. E diz que os estereótipos já foram erradicados quando Carolina teve seu livro publicado, sendo que ela, uma mulher marginalizada, vítima de vulnerabilidade social, ela traz a página 27, que diz, abre aspas, Vera começou a pedir comida, eu não tinha, era a reprise do espetáculo, dando ênfase à tendência dos linguistas de limitar a autora aos resultados de sua baixa escolaridade, e defende que a partir da reforma, Carolina poderia alcançar ambientes que anteriormente a ela foram negados. Em resposta, os linguistas questionam se a maneira de Carolina escrever realmente a limita, sendo que o livro Quarto de Despejo é uma obra possuidora de muitos prêmios, sendo considerado um best-seller, com vendas de quase 100 mil exemplares. Alvo de pesquisas acadêmicas, eles também pontuam que não estão limitando Carolina a sua ortografia e dizem que quando ela escreve a partir de sua fala, seu livro reflete seus sentimentos e sua mensagem. Eles dizem que o termo elitizar diz respeito ao estereótipo criado, que apenas a elite brasileira é capaz de escrever corretamente. E diz que não quer que traduzam a obra. E sugerem que o leitor deve buscar entender a obra para conseguir captar a mensagem. Em resposta, os gramáticos pontuam novamente a não interpretação de suas falas por parte dos sociolinguistas, sendo que eles disseram que os gramáticos não estão limitando Carolina Maria de Jesus, em contraste ao que realmente foi dito, que eles possuem o desejo de expandir a mensagem da autora para as demais
classes sociais e nações, e levantam a falta de preparação dos debatedores, sendo que seu exemplo central, José Saramago, possui um estilo intencional e seu gênero literário suportava essas variações. Dizem também que promover a gramática na obra não erradica os sentimentos nela presente, visto que obras como Meu Pé de Laranja Lima passou pela reforma ortográfica e manteve os sentimentos. E traz que o contexto da obra de Carolina iria se sobrepor a qualquer alteração feita. A respeito das correções das rodadas de pergunta provocativa, eu irei começar corrigindo pelas correções dos dramáticos. A juíza pontuou a falta de repertórios. Essa situação ela poderia ser solucionada com apoio de suportes e comunicação entre os debatedores e os seus suportes, seja através do telefone, de uma folha de papel ou de uma organização maior em um roteiro com tópicos pré-estabelecidos, a fim de trazer repertórios para todas as situações possíveis. A juíza também pontua que a participante Marina, ao responder aos sociolinguistas utilizando de um trecho de uma ideia proposta por uma estudante da UFG, ela não trouxe quem é essa estudante. Situação essa que poderia ser solucionada trazendo o nome da estudante, que no caso é Luísa Arantes Bahia, que realizou essa pesquisa referente ao livro Quarta de Despejo em seu trabalho de conclusão de curso, seu TCC, do seu bacharelado em letras. A respeito das correções sobre os sociolinguistas, a juíza pontua que a argumentação não está condizendo com suas expectativas e evidencia a falta de atenção dos sociolinguistas. Diz que o uso do celular pode estar confundindo os debatedores, que a falta de argumentos válidos evidencia a falta de preparo da parte dos linguistas. E que a responsável pela pergunta provocativa não fala, no caso Mariana Roberto, não apresenta o seu discurso. Ela também traz que eles apresentaram a divagação de ideias, que eles não entenderam os argumentos da outra equipe, que eles não dispunham dos materiais necessários e dos repertórios, e a falta de apoio dos suportes, que ficaram divagando e conversando entre si, a persistência em um mesmo tópico sem fundamentação, trazendo apenas a BNCC e um autor para comprovar a sua fala. E eles não evidenciam a fonte da reportagem utilizada. Uma forma de solucionar esses problemas seria uma maior preparação, trazer os materiais necessários através de uma apostila impressa, com uma espécie de sumário, a fim de possibilitar um acesso mais facilitado a repertórios. Dando início à rodada de argumentação direta, nós temos a debatedora Beatriz. Ela traz autores negros e periféricos que utilizam da norma padrão e não têm sua autenticidade minada, como Lima Barreto, em as obras O Triste Fim de Policarpo Quaresma, e Clara dos Anjos, que utiliza o estilo de escrita formal e com fortes críticas sociais. Cidinha da Silva, com as obras Racismo no Brasil e Afetos com Relatos, e apresenta uma escrita intelectual, abordando temas semelhantes ao da obra de Carolina. Sueli Carneiro, com a obra Escritos de uma Vida, que apresenta uma linguagem impecavelmente formal e culta, e é considerada uma das maiores intelectuais negras do país, e utiliza da norma padrão como arma contra o racismo estrutural. Em seguida, representando a parte dos sociolinguistas, Heitor Amaral dá início ao seu discurso, apresentando a plateia de quem tinha lido a obra e quem tinha entendido a mensagem presente na obra. Afirma que o mais importante é entender a mensagem, independentemente da forma, visto que, ao preservar a mensagem da autora, estamos preservando
características da diversidade linguística e o reconhecimento de vozes marginalizadas. Ele pontua que a variação linguística utilizada pela autora reflete uma socialidade marginalizada e que alterar sua forma de escrever seria desrespeitoso e um ato de silenciamento simbólico, visto que, ao invés de questionar a maneira de que Carolina escreve, deveríamos ampliar nossas noções literárias. Ele traz também um diálogo entre Carolina e Clarice Lispector pelo canal Inspiração Literária, em que ambas demonstram apreciar o trabalho uma da outra. Em resposta, a Coringa dos Gramáticos inicia perguntando à plateia quem havia se sentido incomodado com os erros gramaticais presentes na leitura da obra. A participante Beatriz continua trazendo autores negros e periféricos. Ela traz a Conceição Evaristo, uma mulher negra de origem favelada que utiliza da norma padrão e é referência na literatura negra nacional. E questiona o porquê de Carolina não receber a mesma consideração, se não devido à falta da norma padrão em sua obra. Em seguida, a Coringa dos Linguistas inicia a contra-argumentação a respeito de Conceição Evaristo, que, em uma entrevista ao jornal Rosa Viva, se fez contra a reforma no livro de Carolina. Em seguida, o debatedor Heitor Amaral retoma sua fala, dizendo que se uma escritora renomada, no caso Clarice Lispector, reconheceu a importância de Carolina, quem somos nós para duvidar da autora? Ele traz também o fato de que a obra Quarto de Despejo foi citada em vestibulares, como no Enem de 2024. Utilizado na frase, abre aspas, quem inventou a fome, que foi retirada da obra. E traz que a partir do momento em que você reescreve algo, a reescrita se torna uma cópia do conteúdo original. A Coringa ressalta que, em entrevista ao programa Sabor Literário, Veronice, filha da autora, diz que as memórias de sua mãe estão sendo preservadas na obra Quarto de Despejo e que, por isso, a forma que a autora escreve não deveria ser alterada. Em resposta aos sociolinguistas, os gramáticos trazem um depoimento do escritor Ferreira Goulart, que diz temer a deterioração da língua portuguesa e o empobrecimento da língua. Em seguida, a debatedora Mariana Fur retoma a conversa entre Carolina e Clarice Lispector, evidenciando o fato de que Carolina pontuar como você escreve elegante, referindo-se à escrita de Clarice, que possui adequações à norma padrão, evidenciando o desejo da autora de escrever de maneira elegante, ou seja, gramaticalmente correta. Agora, partindo para o discurso final, iniciamos com a fala da participante Mariana Fur, que começa trazendo um resumo da obra Quarto de Despejo e apresenta os impactos negativos que a escrita não gramatical da autora pode causar na obra, né? Dificultar o entendimento. Em seguida, ela traz o podcast Vênus com a Fafá de Belém. Ela transmite o podcast na televisão da sala. Para representar que variações linguísticas podem, sim, dificultar o entendimento da mensagem. E ela associa esse fato ao não entendimento de alguns trechos da obra. Em seguida, ela traz que, ao não realizar a revisão da gramática presente no livro, diminui-se o alcance da obra de maneira significativa. E que, ao alterar a gramática do livro, seria eminente a quebra de estereótipos relacionados à população da favela e os brasileiros em um cenário internacional. Essa é a importância da autora em um contexto de inclusão social e alega não desvalorização caso haja correção da gramática, mas sim a expansão de seus apreciadores. Ela traz uma fala de Paulo Freire, que diz que não há vida sem correção, e associa a gramática a um maior sucesso de obras no cânone literário, sensibilizando ideais racistas e preconceituosos impostos sobre a autora, e abrindo portas para a obra de Carolina Maria de Jesus, em ambientes acadêmicos. A respeito das correções do discurso de Mariana Fur, a discursante então apresentou proposta de intervenção,
Para corrigir esse fato, poderia-se acrescentar a seguinte frase: assim, em nome dos gramáticos, propõe a padronização da gramática na obra Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus, a fim de promover maior compreensão dos textos e a acessibilidade da obra, tornando-a ainda mais atemporal e promovendo a mensagem de Carolina para as demais gerações, sem que haja perca dos valores da autora. Em seguida, temos o discurso final dos sociolinguistas, com a participante Ruth. Ela inicia seu discurso evidenciando que a voz de Carolina não será silenciada, visto que reflete um testemunho da triste e cruel realidade das favelas no Brasil. E evidencia que Carolina escreve como fala. Ela traz também a página 29 da obra, que diz que o Brasil precisa ser governado por alguém que já passou fome, evidenciando o desejo da autora de erradicar as desigualdades sociais. Em seguida, ela traz o MC Pose, alegando que expressões artísticas vindas da favela vêm cada vez mais lutando por espaço, desafiando estereótipos de maneira maestral e refletindo cada vez mais a favela na literatura e na gramática. Ela sugere a criação de um projeto a fim de desinibir a linguagem periférica e evidencia não só a elite, mas sim a realidade de toda a nação brasileira, alegando esperança que a autora tenha sua linguagem preservada e mesmo assim seja lembrada como voz de resistência. Então é isso, pessoal. Essa foi a reescrita do Debate Regrado. Muito obrigada por assistirem. Não se esqueça de se inscrever no canal e comentar no nosso vídeo. Muito obrigada e até a próxima!